Olá, meus amigos, muito bom dia! Mais uma vez aqui com vocês, com o seu, o meu, o nosso canal For USA Florida. Muito bem, indo direto ao assunto, eu gostaria de fazer mais um vídeo sobre os refugiados sírios. A intenção desse vídeo é explicitamente falar sobre os refugiados sírios. O que a mídia não tem noticiado? E a decisão de fazer esse vídeo partiu do fato de que, neste passado domingo, eu estava vendo o Fantástico com a minha esposa, e já na abertura o Fantástico começou a mostrar a caminhada, né, dos refugiados sírios pela Hungria e outros países, e as pessoas ajudando, dando água, comida, etc. Mostrou uma pessoa que estava fazendo a caminhada de muletas, e depois foi carregada nas costas por outro. Um outro também que uma jovem se aproximou, uma jovem senhora se aproximou, lhe ofereceu ajuda, ele disse: esse é o meu povo, e se eles caminham, eu caminho junto com eles, etc, etc. Muito bem, imagens fortes, imagens chocantes que mostram o sofrimento de todo um povo e feitas sob encomenda para amolecer o coração dos televidentes. Por que isso? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha aqui nesse site do Brasil, noticiasgospelprime.com.br. Está aqui, ó. Estado Islâmico ameaça enviar 500 mil imigrantes para a Europa. Com que intenção? A ideia é impedir que os países europeus continuem combatendo os jihadistas, ou jihadists em inglês. Veja bem, isso foi noticiado, aqui está, no mês 5, ou melhor, no dia 5 de setembro. Isso foi atualizado, está aqui, ó, 5 de setembro. Mas essa notícia original saiu nos jornais da Europa e também daqui dos Estados Unidos em fevereiro desse ano, quando o Estado Islâmico, ou ISIS, ameaçou enviar 500 mil imigrantes para a Europa. Não é coincidência, pessoal, que isso veio a explodir de uma hora para outra. E vocês vão ver. Claro, essa imigração não se deu de um dia para o outro. Vem acontecendo por escalas. Mas agora veio aquela onda, aquele tsunami de gente. Diz aqui nesse site brasileiro. E eu vou marcar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu começar por aqui. Terroristas do Estado Islâmico na Líbia estão ameaçando usar os imigrantes como arma psicológica contra a Europa. Uma tentativa de impedir que os países do velho continente continuem combatendo os jihadistas. O governo italiano já recebeu o recado. Se enviarem forças armadas para a Líbia, enviaremos 500 mil de imigrantes. A mensagem foi enviada após o ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Angelino Alfano, declarar que socorrer a Líbia deve ser uma prioridade para a comunidade internacional. O ministro de Defesa italiano também comentou que tem 5 mil militares prontos para combater o Estado Islâmico na Líbia. Através do Mar Mediterrâneo, os refugiados tentam entrar na Europa e assim fugir do terrorismo em seus países. São centenas de milhares de pessoas buscando refúgio na Itália, um êxodo sem precedentes, como diz Alfano. A União Europeia realizou diversos acordos com os países muçulmanos para travar o fluxo de imigrantes, mas com a queda do ditador líbio Muammar Gaddafi em 2011 e com o avanço do Estado Islâmico, o mar tem sido a única alternativa para muitas famílias. Continuando, diz aqui, a imprensa italiana diz que há cerca de 700 mil pessoas nas costas líbias, tentando entrar ilegalmente na Europa. A partir do momento em que o nosso país avance com um cenário de intervenção militar, os jihadistas planejam enviar à deriva, na direção de nossas costas, centenas de barcos cheios de imigrantes. Muito bem. Primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse e também pesquisasse. Eles são árabes, correto? Muito bem. Por que os países ricos do Golfo Pérsico, e eu me refiro a Kuwait, Catar, Emirados Árabes, a Arábia Saudita e outros,
parece que são 6 países ricos do Golfo Pérsico, por que eles não estão aceitando esses refugiados? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Por que os países árabes ricos do Golfo Pérsico não estão aceitando esses refugiados? Por que eles estão fugindo para a Europa? Esta seria a segunda pergunta. Já que eles estão ali na Síria, o normal, digamos assim, o conveniente seria fugir para um país também árabe, porque o idioma basicamente é o mesmo, com diferença de algumas palavras, onde eles poderiam praticar a sua religião livremente, onde eles poderiam adaptar-se muito mais fácil, devido a que praticamente a culinária é a mesma, a sociedade é a mesma, a religião é a mesma, mas os países ricos não se manifestaram em ajudar ou receber os refugiados. Sim, a Jordânia aceitou, mas a Jordânia não é um país rico. Então, essas duas perguntas eu gostaria que você colocasse a resposta aí no comentário desse vídeo. O que você acha? Porque os países do Golfo Pérsico, volto a repetir, o Kuwait, Catar, os Emirados Árabes, Arábia Saudita, não aceitaram os refugiados. E por que fugir para a Europa e não para um país árabe? Já que seria muito mais fácil a adaptação deles. Por isso, meus amigos, toda essa campanha que a mídia tem feito para sensibilizar as pessoas, nada mais é do que um jogo. Não é uma teoria da conspiração. Talvez você diga assim, pô, esse Gustavo não tem coração. Não, eu tenho coração, mas eu também tenho um compromisso com a verdade. Vamos ver uma outra notícia? Aqui, ó. Esse aqui é um vídeo, tá vendo? A verdade sobre os refugiados sírios. E eu vou tocar aqui para vocês. A imprensa pela verdade apresenta... Olha, ISIS ameaça enviar 500 mil imigrantes à Europa como uma guerra psicológica. Eu vou traduzindo algumas partes, né? Mas se você sabe inglês, é até bom para que você pratique. In 2011, after he had minted a gold currency to rival the US dollar, but before he was murdered without due process, Gaddafi warned that the violence and aggression that the US was creating in the Middle East would turn. Ele está falando que antes da sua morte, Gaddafi alertou ao mundo sobre a violência dos Estados Unidos na região, porque os Estados Unidos, através desse presidente Barack Hussein Obama, desestabilizou a região. Mas como ele era um opressor, Gaddafi era um opressor, como se diz, um tirano, então as pessoas não prestaram atenção no que ele dizia. With more of the Middle East secular dictators gone by request of Israel and the Mossad, with the exception of Syria and Iran, ISIS has come to fill the void. Backed and financed with American weapons and other under-the-table support, Porque ele está falando que as armas que ISIS está usando agora, que os jihadistas usam, foram financiadas pelo próprio governo americano. Aí mostra a foto daquele policial com um garoto nos braços. Nós vamos falar sobre isso também. But more importantly, it's a psychological weapon from ISIS. Ele está dizendo que o ISIS está usando esses refugiados como uma arma psicológica. E por que como uma arma psicológica? Muito bem, deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo. Por que como uma arma psicológica? Ora, é sabido que os muçulmanos, quando eles migram para um outro país, eles não respeitam as leis daquele país. Não respeitam as leis, não respeitam as autoridades, eles querem implantar a lei deles, a Sharia. Então, como já está acontecendo na França, que já foi tomada por árabes, a Inglaterra também já foi tomada por árabes, agora está acontecendo na Alemanha. Eu falei em um dos vídeos que uma professora numa escola alemã já estava alertando as suas alunas para evitarem ir às aulas usando saia, para que não viessem ofender a um árabe, a um sírio refugiado,
porque não é costume deles. Ora bolas! Então as pessoas terão que abrir mão dos seus direitos, da sua liberdade para satisfazer a outros? Foi como exemplo que eu coloquei em um dos vídeos. Aí no Brasil estamos recebendo muitos haitianos. Imagine você agora se uma autoridade brasileira fosse em cadeia nacional de televisão dizer o seguinte: brasileiros e brasileiras, a partir de hoje fica proibido cada brasileiro fazer o seu churrasquinho de fim de semana, ou ir para a balada, ou fazer aquilo que lhe dá prazer, como forma de lazer, jogar futebol, porque aos haitianos isso é ofensivo. Você aceitaria isso? Claro que não, porque você está no seu país. Então é isso que o ISIS está fazendo. Essa é a arma psicológica. Porque as pessoas com medo, infelizmente existe sim esse preconceito. As pessoas, quando sabem que na comunidade onde moram existe um muçulmano, elas ficam com medo, porque não existe, pessoal, essa coisa de muçulmano moderado. Não existe. Logicamente, nem todos os muçulmanos são terroristas. Do total da população de 1,5 bilhões de pessoas, segundo estudos, 30% sim são radicais, os outros não. Mas os outros que não são radicais, eles apoiam aqueles que são radicais. Basta você ter a curiosidade e ir a uma mesquita para que você... Depois eu falo contigo, Márcia. Para que você veja que nas mesquitas eles ensinam. As pregações são radicais, morte à América e morte a Israel. Eles ensinam isso. Então, como você pode viver em paz tendo ao lado um vizinho que odeia o americano, ou a América, que é considerado o grande diabo, o Great Satan, ou então ao judeu, que é considerado Little Devil, ou pequeno Satã? Então não há paz, não existe como. Por isso que as pessoas têm que abrir os olhos. A mídia está enganando. A mídia é tendenciosa. Então, você preste atenção em mais nesse outro vídeo aqui que eu vou mostrar a vocês. É o depoimento de uma jovem síria. Tá aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Ela fala em inglês. This is Syrian girl. The media is painting the refugee crisis as an acute issue, but the Syrian war and refugees have been there for 4 years. And Aylan wasn't the first child refugee to drown. Last month, an 11-year-old Syrian girl drowned off the coast of Egypt. So why is there such a media Ela está push falando now? que aquele garotinho Aylan não foi o primeiro que sofreu morte por afogamento. Mostrou uma menina que aconteceu mesmo no Egito, que foi afogada. E aqui ela está falando, por que o ISIS está fazendo isso e os refugiados estão indo para a Europa? Porque os Estados Unidos, juntamente com a Inglaterra e outros países, vão bombardear a Síria. Então eles estão fugindo para a Europa, a mando do ISIS. Just look at this headline from the Sun. Bomb Syria for Aylan. You'd think they'd make themselves less obvious. This is the city that Aylan comes from. The area was bombed to smithereens by the US. Rupert Murdoch couldn't even wait for Aylan's body to go cold before he started exploiting it for more war in Syria. Turkey is also causing the refugee crisis to push for the creation of a buffer zone in Syria as part of their continued attempt at regime change. So, before you wave refugees welcome while letting your government get away with murder, there are a few things you need to know. The whole Syrian war and refugees were caused in the first place because the US and NATO backed Islamist rebels in Syria in 2009. Olha isso, Al-Qaeda, aquela entidade terrorista fundada pelo Osama Bin Laden, agora é um aliado dos Estados Unidos na luta contra a Síria. Veja que coisa. But how can Assad be blamed for the entire refugee crisis when the majority of refugees aren't even Syrian, but either poor immigrant workers or refugees from other wars such as Iraq, Afghanistan, Somalia, and E ela está Libya? falando que a grande maioria dos refugiados não são sequer sírios, mas trabalhadores de Iraque, Irã e outros países. E a maioria são homens. They even go as far as to label sub-Saharan Africans as Syrian because they believe their viewers are too ignorant to notice the difference.
How racist do you have to be to confuse Asian with African? Romania's Coast Guard rescued 70 migrants, mostly Syrians and Iraqis, packed onto a small fishing boat that was in danger of sinking as they attempted to make the crossing to Europe in stormy seas on Saturday. The number of Syrian refugees is also being falsely conflated because other immigrants and refugees are simply claiming to be Syrian and Aqui throwing diz their que os original passports away. paquistaneses Pakistani and estão Bangladeshi recebendo passports are being found IDs para se discarded passarem near por border sírios. crossings. Operated here 29%. Está falando que no nosso barco tinha 21 pessoas. Syria people. E nós somos apenas 4 sírios e 25 do Iraque. E eles diziam, eu não tenho passaporte, eu não tenho nada para falar quem sou eu, ou para mostrar quem sou eu, para comprovar. Então eu sou sírio. Onde está o seu passaporte? Eu não tenho. Porque o governo na Alemanha permite qualquer pessoa síria entrar no país. É isso que está acontecendo, pessoal. A Europa está aceitando esses imigrantes sem exigir nenhuma identidade, passaporte, nada. Ah, é refugiado, então vem. So was it the Syrian government that caused these refugees? Or was it these same politicians and their liberal interventionists that are now crying over the refugees' deaths? People like Angelina Jolie, ironically the ambassador of the UN Refugee Program, caused these African refugees to drown off the coast of Libya because she supported the Libyan rebels who ethnically cleansed them. Ela está falando sobre a Angelina Jolie, que era embaixadora da ONU para os refugiados. Ela apoiava os rebeldes e por isso muitos morreram no mar. It was these same liberal interventionists who in 2011 supported Al-Qaeda-affiliated rebels in Syria, and they dare yell, shame, shame, shame for not letting in the Syrian refugees. How about shame on you for ruining our beautiful country? The refugee crisis didn't start when Syrians tried to cross into Europe, but when Europeans tried to cross into Syria to join ISIS. Syrians are being pushed out of their Ela está country falando while que multinational a Islamic crise State dos refugiados sírios não começou quando declarar guerra contra o país, contra o Bashar Assad, mas sim quando os europeus se uniram ao ISIS para lutar na Síria. Only 4 years ago, Syria was a well-off and prosperous country that even accepted 2 million Iraqi refugees. Now, we've become the refugees. Syrian refugees want your help, yes, but to get back home to their own country. Almost half of Syria's population are refugees. 3 million outside of Syria, and 7 million of them are internally displaced inside Syria. Shouting refugees welcome, while well-meaning, is not enough. You're not going to be able to airlift 10 million Syrians into Europe. Muito bem, vou parar por aqui. Ela está explicando a situação que a Síria, há 4 anos atrás, era um país próspero, vivia-se muito bem, e os sírios até receberam 2 milhões de refugiados iraquianos. E agora, eles, antes que recebiam refugiados, agora são refugiados em outros países. Então vejam que tudo isso que a mídia tem noticiado, tem passado, não passa de um plano para sensibilizar as pessoas com a causa dos refugiados sírios. E nós vimos aí que muitos nem sírios são, não têm passaporte, não tem nenhuma forma de identificação e os governos europeus estão aceitando. Muito bem, eu aplaudo a decisão da Hungria em criar um muro para evitar isso. Por quê? Assim como os chineses estão fazendo com esse país, destruindo esse país desde adentro, assim também o ISIS está pouco a pouco invadindo a Europa, colocando pessoas, criando esse caos psicológico, essa tsunami de gente em forma de refugiados para destruir os países europeus desde adentro. E por que a Alemanha? Porque a Alemanha vai aceitar a maioria dos refugiados, porque é o país mais rico da Europa. Tá bom? Eu queria fazer esse vídeo para vocês. Deixem aí os seus comentários, ainda que seja para criticar, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!